Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Coruja. Era para ser uma live, mas virou um vídeo por alguns problemas técnicos. O Cuiabá roda segunda-feira, já joga de novo na quinta e joga de novo no domingo. Tem uma semana decisiva e o primeiro jogo foi o empate em 0 a 0, o empate morno, em que as duas equipes não tiveram capacidade de criar grandes chances e levar perigo aos dois goleiros. Se você discorda de mim, eu desafio você a pensar em uma grande defesa do Sr. Walter, do grande ídolo do Cuiabá, e do João Paulo, que é um dos melhores goleiros da atividade do Brasil. Nenhum dos dois trabalharam muito, porque os dois ataques foram bem ineficientes em criar situações de gols. Vamos mudar logo pro outro overlay aqui, que é o do jogo. Era para ser até o da live, né? Mas acabou que não vai ser live bolhufas nenhuma. Vamos voltar aqui, mas a gente vai se adaptando. Esse negócio aqui tem hora que ele, só pela misericórdia de Jesus. Assim, foi um jogo pouco criativo, assim como eu aqui fazendo essa live no jogo de hoje, esse vídeo. Porque foi um jogo assim que não deu muita graça, né? Eu acho que a palavra certa é graça. Não deu muita graça de assistir. As duas equipes jogaram nada durante a partida. Foi um jogo, cara, de criatividade zero das equipes. Consegui fazer, agora sim. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que eu vou tentar ampliar aqui. Esse para vocês ficou melhor. Para mim ficou pior, mas é isso. 56% de posse de bola para ambos. O Cuiabá teve uma expectativa de gols esperados maior que o Santos. O Cuiabá criou mais mesmo. Eu acho que o Cuiabá foi mais efetivo. Apesar de não ter nenhuma finalização no gol, aquele lance do Pita e outros foi um lance de melhora das duas equipes. A gente teve um problema técnico, eu tô virando o vídeo, o pessoal tá comentando aqui, cadê a live? Mas a gente já vai soltar esse vídeo. Chutes para fora, né? O Cuiabá teve mais. Eu quero pegar uma estatística aqui que eu tava lendo. Aqui, ó, defesa goleiro tá dizendo 3 do Walter, mas nenhuma grande chance. O Santos trocou mais passe, que é uma coisa comum, e o Cuiabá mudou o jeito de jogar, né? Entrou com uma equipe mais defensiva, com 3 zagueiros. Deixa eu abrir aqui. Esse foi o trincheiro colorado. Eu tava até prevendo o meu Alisson na zaga, né? Mas era o Alisson e o Leonardo Felipe. O Cuiabá jogou com 3 zagueiros, 5 defensores, 2 meias ali. O Cuiabá não teve criatividade nenhuma. O Cuiabá já sofre em criatividade quando joga em casa com Raniel Sobral, Denilson, Raniel Sobral e Lucas Mineiro. Hoje o Cuiabá foi muito mal sem o Raniel. O meio de campo não existiu, até porque o Cuiabá estava com 3. Dava apenas 2 homens de meio de campo. Eu disse, não se surpreenda se o Antônio trazer o Cafu. O Cafu pode brigar pela titularidade. Não deu outra. Cafu titular. Não jogou aqui do Cafu. O Cafu que esconde o seu futebol até as últimas rodadas do Brasileiro. Se destaca nas primeiras e últimas rodadas. Se vocês não sabem, é só olhar. O time do Santos foi mais ou menos isso aqui. E agora, cara, eu vou cagar, desculpa, esse jogo aqui, porque não tem muito tempo para falar desse jogo. Foi um jogo bem ruim mesmo, foi um jogo fraco das duas equipes. E a tabela, daqui a pouco a gente vai botar a tabela na tela. A tabela não ajudou os dois adversários, os dois times de hoje. O Vasco venceu e diminuiu a vantagem do Cuiabá para a zona de rebaixamento. Era de 6, agora é de 4. 2 rodadas ruins do Cuiabá posta na zona de rebaixamento. Liga um sinal de alerta que já estava um pouco ligado desde a derrota para o Corinthians. O Cuiabá que fez 4 jogos em casa, perdeu 2 para Corinthians e Vasco, empatou com Cruzeiro e Goiás. Não vence aqui desde antes da parada da data FIFA, goleada para cima do Fluminense, reserva de Fernando Diniz. Então o Cuiabá tem que ligar a luz do alerta e vai ter um confronto direto diante de uma equipe que está mal no Brasileiro, de uma equipe que não está voando. Nós estamos falando de uma equipe que não está bem, de uma equipe que tem coisas a se melhorar nessa partida. E nós estamos falando de um Bahia que também tem 37 pontos, assim como o Vasco, assim como o Cruzeiro. O Santos estava com 37, agora está com 38. Então nós estamos falando de equipes que estão nessa briga
E a derrota para o Bahia seria mais ou menos você dizer que é praticamente empatar em pontos. O Bahia ficaria 1 ponto do Cuiabá. Então a derrota para o Bahia seria extremamente trágico para o Cuiabá. Então tem que pensar nisso sim, tem que pensar no resultado. E eu tô tentando pôr a tabela, esse trem não quer pôr a tabela. Então tá bom, você que manda. Não vai pôr a tabela. Então, hoje tá difícil, hein? Pela madrugada. Então o jogo contra o Bahia dia 9, e eu até falei, o jogo já mudou de horário. E aqui manteve o horário, jogou do Fortaleza. Então o Cuiabá tem 3 jogos essa semana, teve 3 jogos. Teve 1 e vai ter mais 2 essa semana. Jogos importantes, jogos que podem mudar a história do Cuiabá. Então, empatou diante do Santos, tem que vencer o Bahia. Se não vencer o Bahia, empatar com o Bahia, segurar a vitória, segurar um empate, tirar 2 pontos do Bahia, jogando em Salvador. O Cuiabá conseguiu isso há 2 temporadas, quando o Bahia foi rebaixado, né? E óbvio que foi um jogo muito superior do Bahia. Eu tive 2 anulados do Cuiabá que não eram para ser anulados. Fortaleza, Cuiabá e Fortaleza já no domingo, com ingressos a partir de R$10, certo? E nós temos aqui os 4 jogos a se definir no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, assim, é um jogo que... São jogos que valem muito para essas equipes. Eu acho que para o São Paulo, já de férias, ainda vai valer um pouquinho. Já para o jogo da segurança, não correr risco nenhum. O jogo diante do Internacional, aqui em casa, vai ser um jogo, talvez, já com o Inter de férias. O Inter ficou muito longe da disputa por Libertadores. O Flamengo ainda disputando pelo título. E que, pelo que parece, quando a gente começou a fazer essas artes na live pré-jogo diante do Corinthians, parecia que o Atlético viria de férias. Não deve acontecer, porque o Atlético se complicou, 2 derrotas seguidas para Corinthians e Palmeiras. E agora está um pouco distante da disputa, deve brigar até a última rodada por uma vaga na Libertadores. Esses jogos eles têm muita validade para o Cuiabá por esse motivo. O Cuiabá tem 40 pontos, 41. Falta 4 para aquele número mágico, faltam 6 para aquele número considerado pelo Tristão Garcia, um número de segurança. 47 não cai. Felipe, você acha que vai? Cara, o primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Cruzeiro com 37, o Vasco e o Bahia estão fora com 37, o Santos com 38. O Vasco vai ter uma sequência, eu queria mostrar a tabela, mas esse negócio aqui não está colaborando, promocionando tudo, quase ofendendo a mãe desse computador. Mas os jogos que vão vir pela frente, na próxima rodada, o Bahia pega o Cuiabá. Sim, estou falando diretíssimo. O Vasco não joga, seria o jogo com o Cruzeiro, então o Vasco e o Cruzeiro não jogam, se enfrentam só no dia 22, logo após a parada da data FIFA. Internacional e Fluminense, esse jogo aqui já o Inter já mais distante da disputa contra o rebaixamento. O Corinthians vai jogar na Neoquímica contra o Robin Hood do campeonato, que é o Galo, e o Goiás vai jogar em casa. Então tem 3 confrontos diretos nessa rodada. Um vai ocorrer só dia 22. Mas Santos e Cuiabá, Goiás e Santos vai definir muita coisa. Se Goiás vence, Goiás sai da zona de rebaixamento e praticamente empata em pontos com o Santos. Joga o Vasco para a zona de rebaixamento e iguala em pontos com o Santos. O Goiás vencendo, ele não vai passar o Santos porque ele não tem o número de vitórias é inferior. Mas o Goiás chegaria à pontuação do Santos à 15ª posição do Campeonato Brasileiro, dependendo do resultado. E os Goiás e o Santos jogam às 6 horas da tarde da quinta-feira. Então, quando o Cuiabá entrar em campo, pelo menos no segundo tempo, vai saber o resultado do seu principal adversário ali na disputa do rebaixamento. Então pode ser um jogo em que o Bahia entre sabendo que qualquer resultado em empate do Vasco da Gama diante do Cruzeiro já no dia 25 pode jogar aqui para a zona de rebaixamento. É óbvio que vai ter um tempo para isso. Mas o próximo jogo do Bahia seria contra o Atlético. Então já é um jogo muito complicado. E o Goiás vai à Arena MRV enfrentar o Atlético Mineiro. Então são jogos muito complicados. E o Cruzeiro joga contra o Curitiba já praticamente rebaixado. O Vasco vai jogar em casa contra o América. Então essas equipes devem pontuar. Vasco e Cruzeiro devem pontuar, dependendo de como for o Santos também. Então a disputa está muito séria e muito em aberto. Então eu acredito que 45 não vai ser suficiente. Volta ao cálculo. Eu acho que vai ter que ser 47.
porque a disputa achatou entre as equipes e alargou em pontuações, porque tá complicado para todas as equipes. Essa é a verdade. Então é isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. Quarta-feira tem live, tem vídeo pré-jogo para falar de Cuiabá, para falar de Bahia e Cuiabá. Eita, enrolado. E na quinta-feira eu vou fazer uma enquete lá no Instagram para saber o que vocês querem. Live ou vídeo pós-jogo. Então é isso, galera. Agora sim, deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações e até a próxima.